Olá, querido. O estudo desta semana tem a ver com a tentação. De onde vem a tentação? Como vencer a tentação? Por que parece tão difícil resistir à tentação? Por outro lado, a tentação é pecado? Esta e outras perguntas serão respondidas ao longo deste estudo. Comecemos falando da origem da tentação. Leamos o que diz Santiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deveria dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Sabe, há dois pensamentos com relação à tentação que precisamos revisar no texto que acabamos de ler. O primeiro pensamento é que Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. A tentação vem da natureza pecaminosa com a qual todos os seres humanos nascemos e carregamos ao longo da nossa vida. E essa natureza nos acompanha desde o dia da queda de nossos primeiros pais. Se Adão e Eva não tivessem escolhido voluntariamente o caminho do mal, não haveria existido pecado e, em consequência, não existiria a tentação. Mas no momento que eles desobedeceram, aconteceu um mistério que a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. Adão e Eva perderam a natureza perfeita com a qual tinham sido criados e adquiriram uma natureza pecaminosa, ou seja, a propensão ao pecado, a inclinação natural para o mal. Hoje, todos os que nascemos, já nascemos separados de Deus e com propensão ao pecado. Essa propensão está constituída de inclinações diversas, uns para serem mulherengos, outros invejosos, assassinos, orgulhosos, mentirosos, homossexuais, enfim. Mas temos que entender que o fato de termos nascido com essas inclinações não nos faz pecadores. E ninguém perderá a salvação por ter nascido com inclinação ao mal. Se algum dia alguém se perder, será porque não quis tomar o remédio, porque existe um remédio para o pecado. E o remédio, neste caso, é o poder do Evangelho. E aqui vem o segundo pensamento que tiramos do texto que acabamos de ler. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. De acordo com este pensamento, só temos culpa do pecado se voluntariamente nos deixamos seduzir por esses desejos maus. Ou seja, a batalha está na mente. E na mente é onde nós decidimos ser derrotados ou vitoriosos. Naturalmente, nessa batalha não estamos sós, mas Jesus está conosco, disposto a vencer conosco. Quando na hora da tentação o buscamos em oração e não nos afastamos dele, passamos a ser uma só pessoa com Cristo. Cristo vive em mim, diz Paulo. A vontade santa de Jesus se une com a nossa vontade fraca e pecaminosa e se transforma numa vontade santificada, capaz de derrotar o inimigo. Agora, o fato de que a batalha é decidida na mente não significa que a autodisciplina humana ou o domínio próprio sejam instrumentos de vitória. A vitória vem unicamente do Senhor Jesus e isto não podemos esquecer nunca. Vejamos agora em que momento a tentação se transforma em pecado. Tiago, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: então, esse desejo, sendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A expressão gera a morte
É interessante. O pecado, e estou me referindo ao ato pecaminoso, à ação do mal, esse pecado é gerado, é um fruto, um resultado, uma consequência. Consequência de quê? De acariciar desejos maus na mente. E tudo isso termina em morte, finalmente. Tiago diz que o pecado acaba na morte. Vou explicar este assunto. Jesus, querido, é a vida. Se você quiser desfrutar a vida de vida plena, precisa estar em permanente comunhão com Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, disse João. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse o próprio Jesus. Então, se Jesus é a vida e eu me afasto de Jesus, na verdade, estou me afastando da vida e entrando no território da morte. É um ato voluntário, ninguém me obriga a sair do território da vida e entrar no território da morte. Eu faço isso porque decido fazê-lo. A tentação é um instrumento diabólico que serve unicamente para chamar a nossa atenção, para despertar a natureza interior que está adormecida. Mas nada aconteceria se não dessemos atenção às artimanhas do inimigo. Infelizmente, nós tiramos os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e caímos nas mãos do inimigo. Nos deixamos entreter pelo brilho do pecado e somos seduzidos, quer dizer, aceitamos voluntariamente separar-nos de Jesus. E ao fazê-lo, pois entramos no território da morte. Por isso Tiago diz, o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. A serva do Senhor usa uma figura emprestada para dizer que não podemos impedir que os passarinhos voem por encima da nossa cabeça, mas podemos impedir que façam o seu ninho em cima dela. As tentações, meu querido, vão e vêm. O inimigo é livre para mostrar-nos o que deseja, mas o segredo da vitória é não acariciar os pensamentos maus. Concentrar-nos em Jesus. Por isso Paulo disse em Filipenses capítulo 4, verso 8, o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe, na medida em que nossos pensamentos sejam puros, o inimigo terá menos oportunidade de nos fazer cair. Vamos agora à terceira parte deste estudo. Já dissemos que todos nascemos no pecado. Não somos culpados de pecado, mas nascemos no pecado, ou seja, nascemos separados de Deus. E viveríamos assim, a não ser pela misericórdia divina que projetou um plano de restauração chamado novo nascimento, ou nova criação. Vamos ler então o que diz Tiago, capítulo 1, verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A que dádiva se refere Tiago? Para entender o que ele está falando, talvez deveríamos lembrar o que Paulo disse em Romanos 6, 23. Veja. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ao cedermos à tentação, já dissemos, entramos no território da morte e estamos condenados, perdidos. A pergunta é, há salvação para nós? Claro que sim, mas somente em Cristo Jesus. Em outras palavras, a dádiva de Deus é a vida eterna, a salvação de Cristo Jesus.
Agora, voltemos a pensar no que diz Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A salvação, segundo Tiago, não vem da terra, não vem dos esforços humanos, não vem das boas obras, por mais importante que as boas obras sejam. A boa dádiva, o dom perfeito, a salvação, vem do alto. E como acontece este mistério? O versículo 18 de Tiago 1 explica. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aqui há uma referência à nova criação. O novo nascimento é a solução para o problema do pecado. Jesus disse um dia a Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. E Paulo afirma em Tito, capítulo 3, verso 5, o seguinte: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, pelo lavar generador e a renovação do Espírito Santo. Esse lavar generador é o novo nascimento de que Jesus falou. Pedro, por seu lado, também apresenta a mesma ideia. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora, você percebeu como Paulo, Pedro, Tiago, o próprio Jesus, apresentam o pensamento de que a única saída para o problema do pecado é o novo nascimento. Querido, salvação não é explicar o que fizemos, o que pecado praticamos, ou tratar de justificar isso, não. Não é uma explicação da ação pecaminosa. Não é mudar o nome do pecado. Não é dizer que o pecado é uma nova opção. Não é pedir que a igreja nos aceite como somos. Salvação é nascer de novo. Se não há novo nascimento, não existe salvação. E Deus quer fazer essa maravilha em nossa vida. Na quarta parte deste estudo, falaremos um pouco do poder da palavra. Olha o que diz Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. É interessante que Tiago, ao falar neste texto do problema do pecado e da tentação, não fala dos famosos pecados de adultério, roubo, assassinato, enfim. Fala de um pecadinho, poderíamos falar assim. Seria justo chamar assim, um pecadinho. Você acredita que Deus poderia passar por alto o pecado da língua e da ira? Irmãos, diz Tiago, todos devem estar dispostos a ouvir, mas serem lentos para falar e se irar. Devemos estar mais dispostos a ouvir do que a falar, diz Tiago. Alguma vez alguém perguntou: por que vocês acreditam que Deus nos deu uma só boca, mas dois ouvidos? Talvez porque ouvir seja mais importante do que falar. Talvez porque ouvindo a Deus e aos outros, evitaríamos muitos problemas. Sabe que nós muitas vezes choramos com frequência, porque não sabemos ouvir, não sabemos escutar. A outra pessoa nem terminou de falar o seu pensamento e nós já estamos dando a nossa opinião. Ignoramos por que as pessoas se comportam de uma maneira que não nos agrada, simplesmente porque não as escutamos. E sem ouvi-las, as julgamos. Quantos problemas, quantas discussões se evitariam na casa, na igreja, no trabalho, se nos propuséssemos a falar menos e ouvir mais. Mas voltemos ao primeiro pensamento. Para Tiago, o pecado da língua
é horrendo, porque é fruto da ira. E quem se ira não promove a justiça de Deus. Eu conheci uma pessoa muito preocupada com a reforma e o reavivamento dentro da igreja. Evidentemente, isso não está mal. Acredito que o Senhor precisa fazer algo para levar a sua igreja a uma experiência de vida. O problema com esse irmão é que começou a acusar todo mundo, a ferir com palavras fortes, a criticar, a julgar a atitude dos outros. Mas não percebia que por causa das suas palavras ofensivas se colocava numa situação pior daquela que ele queria corrigir. Assim, querido, não se promove a justiça de Deus, afirma Tiago. Bom, chegamos no fim deste estudo. E aqui falaremos da pureza do cristão. Leamos o que diz Tiago 1, 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe, o plano maravilhoso da salvação não inclui somente o perdão dos pecados, mas também a purificação da maldade. Jesus deseja nos fazer vitoriosos, limpar a nossa mente e ensinar-nos a disciplinar nossos pensamentos. João é claro quando expressa isso em 1 de São João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você vê, a promessa divina não envolve somente o perdão, não nos deixa cômodos no pecado, com a simples declaração de que estamos perdoados. A salvação inclui a separação do pecado. Para a mulher pecadora, Jesus disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Agora, como é que o Senhor consegue essa purificação? Qual é o instrumento que Ele usa? A sua palavra. Davi disse: no meu coração tenho guardado os teus ditos para não pecar contra ti. E Tiago afirma: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quer dizer, estes estudos semanais que nós realizamos, quando você se concentra na palavra de Deus, coloca pensamentos puros na sua mente, isso o leva com toda certeza para a vitória no momento da tentação. Deus não quer só perdoar nossos pecados, Ele também quer transformar a nossa vida, purificar a nossa mente e o nosso coração. Que Deus te abençoe. Mentirosos, homossexuais, enfim. Mas temos que entender que o fato de termos nascido com essas inclinações não nos faz pecadores. E ninguém perderá a salvação por ter nascido com inclinação ao mal. Se algum dia alguém se perder, será porque não quis tomar o remédio, porque existe um remédio para o pecado. E o remédio, neste caso, é o poder do Evangelho. E aqui vem o segundo pensamento que tiramos do texto que acabamos de ler. Cada um, porém, que precisamos revisar no texto que acabamos de ler. O primeiro pensamento é que Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. A tentação vem da natureza pecaminosa com a qual todos os seres humanos nascemos e carregamos ao longo da nossa vida. E essa natureza nos acompanha desde o dia da queda de nossos primeiros pais. Se Adão e Eva não tivessem escolhido voluntariamente o caminho do mal, não haveria existido pecado e, em consequência, não existiria a tentação. Mas no momento que eles desobedeceram, aconteceu um mistério que a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. Adão e Eva perderam a natureza perfeita com a qual tinham sido criados e adquiriram uma natureza pecaminosa, ou seja,
a propensão ao pecado, a inclinação natural para o mal. Hoje, todos os que nascemos, já nascemos separados de Deus e com propensão ao pecado. Essa propensão está constituída de inclinações diversas, uns para serem mulherengos, outros invejosos, assassinos, orgulhosos. Olá, querido. O estudo desta semana tem a ver com a tentação. De onde vem a tentação? Como vencer a tentação? Por que parece tão difícil resistir à tentação? Por outro lado, a tentação é pecado? Esta e outras perguntas serão respondidas ao longo deste estudo. Comecemos falando da origem da tentação. Leamos o que diz Santiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deveria dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Sabe, há dois pensamentos com relação à tentação